Já estamos gravando. Eu peço a gentileza ao Raymond para dar as boas-vindas. O Reinaldinho já está preparado para fazer uma abertura para a gente. Boa noite para todos e todas. É só a gente acolher aqui bem nossos queridos Sérgio e Marcelo. Sejam muitíssimo bem-vindos entre nós. Agradecer a eles que aceitaram vir conversar com a gente, falar dessas dois caminhos de espiritualidade tão importantes, tão caros a todos nós, para a gente caminhar na busca aí de construção do reino, né? Marcelo e Sérgio, esse grupo aqui é um grupo de espiritualidade mística. O nome do grupo é Nossa Senhora da Libertação. A gente tem se reunido desde o início da pandemia, não faltamos um domingo sequer. Estamos desde início de abril, acho que primeira semana de abril até hoje, esse grupo se reúne. Tem sido um momento muito bacana para nós. Então, que bom que vocês estão com a gente. E a gente dá início, agradecendo a presença de todo mundo. Tem alguém que está vindo pela primeira vez para fazer o acolhimento? Alguém está vindo pela primeira vez? Raymond, Ângelo. Ângelo, cadê você? Ângelo. Estou aqui. Cadê você, Ângelo? Ah, legal. Bem-vindo. Muito bem-vindo, querido. Oi, Ângelo, eu também. Ângelo do meio ambiente. Eu acho que a Regina também está vindo a primeira vez hoje, não? Regina. Tem a Fernanda Mota, que foi sua colega no Teresiano, e é esposa do Sérgio. É esposa do Sérgio Mendes, foi nossa colega no Teresiano. Oi, Ângela, querida. Oi, Raymond. Beijo, saudades. Fernanda, que bom, querida. Fernanda Mota, nossa querida. Minha vizinha, moramos perto uns dos outros, né, Sérgio? Cristiana também é a primeira vez, Cristiana? Primeira vez. Sou amiga do Sérgio e da Fernanda. Sou da Igreja Santo Inácio. Meu marido trabalha lá, é seu eleitor. Muitíssimo bem-vinda, viu? Obrigada. Muitíssimo bem-vinda, que alegria. Mais alguém? Regina, é a primeira vez também, Regina? Não, né? Isso, Regina. Fala. Não tem vindo sempre. Sim. O Adilson é a primeira vez também. Cadê o Adilson? Oi, Adilson. Fala aí para nós. Você pode abrir seu microfone, Adilson? Ao final a gente retoma de novo, né? Pra gente. Adilson, bem-vindo, viu, Adilson? Bem-vindo entre nós. Que bom que você está. Isso, Adilson, abriu. Abriu? Abriu. Ok. Muito bem-vindo entre nós, viu? Obrigado. Eu peço permissão a vocês que eu estou acompanhando a primeira vez agora e peço licença porque, enquanto isso, eu estou cozinhando. Que bom. Então, ao final dessa reunião, gente, todos nós vamos para a cozinha do Adilson e vamos aproveitar das coisas gostosas que ele faz. Se prepara, Adilson, que a gente chega ao final, né, Sérgio? Maravilha. Vou dobrar a dose, que as porções. Hoje não tem cantina. Hoje é na cozinha do Adilson. Muito bem, Jorge, isso mesmo. Macarrão integral com molho de alho poró. Maravilha. É o nosso cardápio principal. Bom demais. Ô, Reinaldo, faz uma música para nós, para introduzir. Eu acho que a Margarida levantou a mão, Raymond. Você está vindo a primeira vez, Margarida? Sim. Olá. Não, primeira vez não, eu já participei. Tá. Que você levantou a mão. Eu cheguei atrasadinha. Margarida cheguei atrasada. Lá de Realengo, do Barato, querida. É isso mesmo. Faz tempo que vocês começaram? Não, vamos começar agora. Porque eu estava assistindo o filme. Enola Holmes. Muito bem. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro. Boa noite, Raymond. Boa noite, Inês. Oi, Inês.
Tomando café. Reinaldo, com você, Reinaldo. Vamos. Vamos, querido. Maravilha. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, é jovem, mulher, lavrador e menor. Há um tempo sua paixão, grito e ternura, amando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nessa paz amada, há Francisco povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto e nem sonho, há um continente sendo oprimido. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreves a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreves a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novos céus e terras vão chegar. Com as mãos vazias, solidariedade, com os que não têm que perder nada mais, defendendo a morte e a dignidade, com a teimosia reconstrói a paz. Há claras Francisco marginalizadas, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreves a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreves a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. La 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 ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya. Obrigado, Reinaldo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho essa iniciativa que une franciscanos e inacianos no mundo inteiro, a chamada Revolução Laudato Si. Hoje a gente tem participando com a gente dois convidados. O Sérgio Mendes, ele é educador e teólogo, é professor do Colégio Teresiano e da PUC do Rio de Janeiro, gestor administrativo e coordenador de pastoral da província brasileira da Companhia de Santa Teresa de Jesus. O Sérgio traz para a gente hoje o olhar inaciano da Revolução Laudato Si. O Frei Marcelo Toyansky, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, ele reside em Santo André, São Paulo, é teólogo e é o animador nacional da Comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação dos Frades Capuchinhos do Brasil. O Frei Marcelo traz para a gente o olhar franciscano da Revolução Laudato Si. Frei Marcelo, Sérgio, fiquem à vontade, né? Quem quiser começar, como é que a gente pode organizar? Vamos deixar aí o espírito. Eu sugiro que Francisco fale primeiro, afinal de contas ele veio primeiro. Ótimo, perfeito.
Então, a gente fica assim, mais ou menos uns 10 minutinhos cada um, e depois a gente faz um bate-papo, troca informações, tá ok? Então, já inicio agradecendo a gentileza para começar. Então, boa noite a todos. E morei um tempo também aí pelo Rio, né? Em Teresópolis, quase 5 anos, quando conheci inclusive o Raymond. Então, morei um tempo aí. E atualmente moro aqui por São Paulo. E então, partilhar um pouco sobre a Revolução Laudato Si, falar brevemente, em alguns minutos, sobre a Laudato Si, né? A gente tem uma encíclica escrita pelo Papa Francisco em 2015, há 5 anos. E o chão dessa encíclica, que é muito importante, que é essa crise socioambiental e civilizatória que a gente passa, né? Que a gente nem mais chama de crise, mas infelizmente aí colapso, né? Eu queria trazer um pouco a lucidez que o Papa Francisco tem quando publica Laudato Si. A gente nos últimos 200 anos temos tido uma aceleração muito grande de desmatamento, destruição, de mudanças em geral, e que contrastam com o ritmo normal da vida, né? Por exemplo, para crescer um bosque leva anos e a gente destrói em poucas horas, né? O mesmo a vida humana, quantos anos leva para uma pessoa se desenvolver, uma família se desenvolver, e em poucas horas a gente tem também quanto extermínio de pessoas, né? Então a vida tem um ritmo, né, a longo prazo, mas a gente tem mudado com uma rapidez frenética e que tem posto nosso planeta, nossa vida em risco, né? E isso não é uma expressão, né, ou uma forma de dizer. A gente está em certo limite preocupante, e é esse limite que faz o Papa também escrever uma carta encíclica, Laudato Si, olhando o cuidado da casa comum. Algumas coisas importantes, né? Hoje, nós consumimos 1,5 planeta, né? Vamos dizer, esse ano, até 20 de agosto, a gente já tinha consumido tudo que o planeta podia nos dar, né, para esse ano. Então, a gente consome 1,5 planeta, a gente está numa situação nada tranquila, né? Alguns podem pensar que essa questão ecológica ou socioambiental, né, é um discurso. Não, é questão de sobrevivência, né? Questão de sobrevivência, né? E se falamos que consumimos 1,5 planeta, e aí o próprio vírus, coronavírus e outras pandemias que podem vir, né, são resultado também dessa destruição ambiental que a gente tem, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um mundo cada vez mais sem parâmetro na sociedade, vamos dizer assim. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, na encíclica que ele acabou de publicar, logo no início já fala, né, alguns parâmetros, algumas organizações sociais que a gente pensou que já estavam se estabilizando, né? A busca de uma sociedade mais pacífica, mais justa, parece que estava caminhando, né? Agora a gente vê que é um retrocesso muito grande, né, nos últimos anos, e o Brasil tem sido um exemplo, infelizmente, disso. No mundo, a gente tem tido uma concentração de renda cada vez maior na mão de pouca gente, né? Eu lembro que há 10 anos atrás se falava que 60 megabilionários tinham a riqueza de metade da população mais pobre. Hoje a gente escuta falar de 6 famílias megabilionárias, né? Infelizmente, cada vez a concentração na mão de menos pessoas, né? E a pobreza crescendo. O nosso país se fala de 5 milhões de pessoas entrando na miséria esse ano. 5 milhões, né? Isso não é pela pandemia, né? O Brasil tem muito recurso, isso é realmente por um sistema desigual, e aí a gente aponta o sistema financeiro, né? E aí toda a economia de Francisco, e Clara, para rever e repensar a economia. Bem, trazendo esse pano de fundo, esse limite ambiental, esse limite social que a gente está, a Laudato Si, o papel é realista, né? Ele traz todo esse contexto, mas também esperançoso. Ele vai dizer, as coisas podem mudar, a situação pode mudar, né? E não sejamos testemunhas mudas de graves desigualdades e destruições. O Papa nos provoca a mudança. E ele é lúcido nisso, né? Se dizemos que somos 1 bilhão de cristãos católicos,
Se cada um de nós se comprometer, se conscientizar e fizer o que está ao alcance, a gente pode fazer muito mais, né? Só olhando o mundo católico, né? Mas claro que a encíclica Laudato Si, ela é pensada para toda a humanidade. O Papa, logo no início, diz é para toda a família, porque os problemas ecológicos ou problemas socioambientais nos unem a todos. Queria dizer também que, quando falamos de ecologia, é muito importante a gente ter em mente que ecologia é relação, né? A gente frequentemente pensa em ecologia limitando ao verde, né? O cuidado com o verde, ou a questão ambiental. A ecologia é relação. E o Papa assume muito bem essa perspectiva. Então, é a relação que eu tenho comigo, a relação que eu tenho com o outro, a relação que eu tenho com a sociedade, com a cultura, com a política, né? Com Deus, né? Enfim, as relações, isso é ecologia. Por isso o Papa, na Laudato Si, vai falar da ecologia humana, ecologia social, ambiental, espiritual, enfim, né? É importante ter essa visão da ecologia como relação. Então, o pano de fundo que a gente tem, que também provoca o Papa a uma encíclica que aborda o cuidado da casa comum, é porque as coisas não estão tão tranquilas, né? E também percebendo que ecologia é relação. E aí, o Papa vem trazer a proposta de um novo modo de vida, né? Nós somos educados, e a nossa sociedade ocidental, e para não dizer mundial, tem se configurado em relações muito, ou por demais, fragmentadas, né? Se olharmos aí todos os setores da vida nossa, né, são muito fragmentados, né? Desde as nossas cidades, rico e pobre, mas não só nisso, dentro de casa mesmo, né? Como nós somos fragmentados, um vizinho não fala com o outro. Na saúde, né? Como a saúde não é fragmentada, um médico só para uma especialidade, outro só para outro, pode ter um valor, mas muitas vezes deixamos de ver o todo, né? Na educação também, um conteúdo não dialoga com o outro, né? Em órgãos públicos, muitas vezes um setor totalmente desconectado com o outro. Na religião também, uma coisa é dentro da igreja, outra coisa é fora. Nós estamos num mundo muito fragmentado. A Laudato Si vem trazer realmente recuperar uma visão muito mais integradora, que nós vejamos o todo. Porque é assim que a vida acontece, né? Se vemos o exemplo da mãe, eu vejo várias mulheres aqui, ou dos pais, o pai e a mãe, ele não vê o filho só num aspecto. E se faz isso, não está educando bem. Ele vê o todo, né? Ele vê a criança, o filho, nos seus vários aspectos, não é assim? Não é? Então, a vida funciona desse jeito. Só que a nossa sociedade cada vez mais sendo fragmentada, né? E o Brasil, o governo atual, parece que faz isso com experiência, né? E com bastante propriedade, né? Fragmenta muito. Dizendo isso, para olhar um pouquinho São Francisco, aí hoje também que nós fazemos memória de São Francisco, né? E a espiritualidade dele. Francisco de Assis é um santo da relação, né? É um santo da relação. Se olharmos logo no início do seu caminho, nós temos lá não digo um momento, mas um período de Francisco em que ele se encontra com leprosos. E o leproso da sua época são os enfermos que têm uma doença muito contagiosa, e Francisco é educado a ter distância deles. Ele supera esse preconceito, esse distanciamento, criando novas relações de cuidado, fraternidade. Quero dizer, mas a partir do frágil, do mais frágil, e também superando dentro dele, ele vai criar novas relações. A partir dessa nova relação com o mais vulnerável, com o mais frágil, Francisco também vai ter novas relações com o diferente, né? Aí com outras religiões, como os muçulmanos. Também, na sociedade, ele vai ter novas relações, não estando mais para acumular, mas para partilhar, e também com toda a criação. Então, Francisco é um santo que cria novas relações reconciliadas, fraternas. É por aí que ele vai andar. E essa é a contribuição dele. Quando nós falamos revolução, me vem duas coisas. Uma, a urgência que a gente está. Isso é incontestável. Nós estamos numa urgência socioambiental mundial. Nunca na história a humanidade teve tecnologia, técnica para destruir o planeta. Hoje nós temos, né, para destruir a superfície, vamos dizer, e nós juntos, né? Hoje, pela primeira vez, nós temos tecnologia para destruir a superfície do planeta. Primeira vez na história. Então, nós estamos num momento muito delicado e a gente tem feito muita barbaridade, né? Muita. Ao mesmo tempo,
falar de revolução olhando a partir de São Francisco, é muito importante. Ontem, num diálogo com a Moema, né, alguns de vocês devem conhecer a Moema Miranda, também é do Rio, a gente fazia um diálogo falando da Laudato Si. E aí, falando de São Francisco, Francisco de Assis é um grande santo, sim, marcante na caminhada da igreja, da humanidade. Porém, o caminho que ele faz de novas relações, ele não teve resultados imediatos. Em torno de Francisco, forma um grupo de irmãos, né, que querem viver essa espiritualidade, mas Francisco, logo depois de alguns anos, se encontra à margem desse próprio grupo, né? E ele se encontra muito provocado, parece que o seu projeto, o seu caminho é questionado, ele se encontra muitas vezes como se tudo que ele estava fazendo não tem retorno e muitas vezes confuso em todo esse caminho, né? Francisco vive uma grande crise do seu caminho. Para que falar isso? Para dizer que revolução, olhando a pessoa de Francisco de Assis, é uma mudança radical. E Francisco é alguém que faz mudanças radicais a partir da sua vida, né? Ele muda relações com muita coragem. Sim, muda. Francisco é muito corajoso numa igreja que prega cruzadas. Francisco vai desarmado ao encontro do sultão muçulmano, né? Uma igreja que prega realmente riqueza, Francisco vive de uma forma muito despojada e forma um grupo fraterno de iguais, né? Uma igreja muito desigual e enriquecida. Bem, ele é muito corajoso e realmente faz mudanças radicais a partir de si, a partir do que está ao seu alcance. Porém, ele não teve resultados imediatos, né? Nós fazemos essa leitura. Francisco vive intensamente o que está ao alcance dele, todas as suas relações, e ele muda a partir de dentro, como diz o Papa na própria Laudato Si. Ele muda a partir de dentro. Essa revolução é a partir da sua própria vida. E é tão intenso que mesmo não tendo resultados imediatos, né? E interessante que hoje todo mundo conhece São Francisco, mas na época dele, até um cardeal que cita Francisco cita o nome dele errado, fala Francinos. Ele não é tão conhecido assim na sua época. Ele vai ser conhecido depois. Na sua época, muitas vezes ele encontrou forças que não compreendiam e não é a aceitação que a gente tem hoje. Porque Francisco não faz uma vivência romântica, mas realmente uma vivência revolucionária a partir de si. Dizendo isso, já meio concluindo, para a gente continuar o diálogo, Francisco de Assis não tem resultados imediatos, mas ele continua o seu caminho e vai construindo esse seu caminho, ainda que entre várias adversidades, né, e contradições do seu tempo. Mas aí está a revolução, né, que ele acho que pode nos ajudar muito, a gente não desanimar, né? O Papa na Fratelli Tutti disse muito isso ontem e até separei para falar hoje. Diz assim, número 15 da nova encíclica: a melhor maneira de dominar, né, é semear o desânimo. Creio que nós estamos num país com muitas estratégias de nos animar, né? A política atual está especialista nisso, mas também várias ferramentas estão, de todo modo, querendo nos animar. Acho que a gente construir algo sólido, eu acredito que esse grupo tem essa perspectiva, né, da gente somar esforços, com esperança, né, assim como o Francisco fez. Mesmo sem resultados imediatos, nós estamos construindo um caminho mais sólido possível. Faço essa pequena introdução e acho que no diálogo a gente pode aprofundar um pouco melhor. Obrigado, Frei Marcelo, e o tempo foi preciso. 2 vezes obrigado. Sérgio, por gentileza. Muito bem. Para mim, primeiramente, é uma grande alegria essa noite estar com vocês. Gostaria de ratificar muitas coisas que o Frei Marcelo disse, mas para não ser repetitivo, eu vou dizer, concordo com tudo que ele disse e tem muito a ver com o que eu penso e com a espiritualidade inaciana também, como veremos daqui a pouco. Partindo da carta encíclica Laudato Si, o Papa Francisco ele nos convida a uma conversão ecológica. E é muito interessante que ele fala essa expressão e ele, tendo assumido o pontificado, escolhendo o nome de Francisco em homenagem ou em memória a Francisco de Assis. E é muito curioso porque ele, de tradição jesuíta, vai escolher um nome franciscano. Então isso já denota uma grande revolução, uma maneira nova de compreender a própria igreja e que vai se estender na maneira como Francisco ele constrói os documentos. Se vocês notarem, ele cita conferências episcopais do mundo inteiro, organismos e autores modernos. Normalmente os papas só citavam
pessoas mortas, ele cita pessoas vivas também, poetas, um poeta argentino. Então, ele é um homem que veio trazer muitas mudanças dentro da igreja, sutis em algumas delas, mas muito simbólicas e muito importantes. Muito bem. Dentro dessa ótica da conversão ecológica para uma ecologia integral que engloba as relações humanas, engloba toda a natureza, Francisco fala então de dois gritos, né, que nós somos chamados a ouvir: o grito da terra e o grito dos pobres. Não há a menor dúvida de que Francisco, nascido lá no século XII e morrendo no século XIII, ele ouviu com muita clareza o grito dos pobres, né, e não deixou de ouvir o grito da Mãe Terra. Então a gente pode dizer que a atitude de Francisco ela é profética. E Santo Inácio de Loyola, que já é bem posterior, já no século XV, ele, durante o seu processo de conversão, ele escreve, ele convalescente na casa de uma irmã, ele fala que gostaria de imitar o exemplo de São Domingos e de São Francisco de Assis. Então ele era devoto de São Francisco de Assis e também via no exemplo de Francisco uma força inspiradora. A grande obra de Santo Inácio de Loyola são os chamados exercícios espirituais. É neles que se materializa o caminho espiritual que ele viveu. E os exercícios espirituais, assim como a espiritualidade franciscana, apontam para a relação como o instrumento para a conversão do mundo. É muito interessante, eu abro um parêntese aqui, que esse assunto que a gente está falando dentro de duas tradições espirituais é tratado também dentro da sociologia, por exemplo, por Zygmunt Bauman. Ele tem um livro dele que ele se coloca a seguinte pergunta: como podemos pensar num mundo solidário numa sociedade de consumidores, sabendo que numa sociedade de consumidores ela por definição, tende a ser uma sociedade egoísta? Então, como é que a gente vai construir um mundo solidário numa sociedade de pessoas cada vez mais egoístas? E eu acho que o Frei Marcelo, muito felizmente, já adiantou a resposta. É através da reconstituição de laços fraternos, de relações humanas e de relações também com todo o cosmos, como Francisco estabeleceu. Voltando aos exercícios espirituais de Santo Inácio, ele abre os exercícios com uma proposta de meditação muito bonita, que diz assim: o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e a usar de todas as coisas do mundo para chegar a esse fim de louvar, reverenciar e servir a Deus. E deve evitar tudo que o afaste desse objetivo. Ora, se a gente olha para o nosso mundo atual, a maneira como temos estabelecido a nossa relação com o cosmos é uma relação de destruição, que não louva, não reverencia e não serve a Deus. Ele que é o Deus que se apresenta como Deus da vida. E ao final dos exercícios espirituais, então Santo Inácio abre chamando a essa contemplação da criação de todas as coisas, e ele fecha os exercícios com a chamada contemplação para alcançar amor. E nessa contemplação ele pede para olhar alguns pontos essenciais. Primeiro, recordar de todos os benefícios que nos vêm através da criação. Reconhecer que toda a nossa vida ela é fruto constante de um montão de graças que nós recebemos pela criação. O ar que respiramos, o sol, a chuva, o crescimento das plantas, os ciclos da natureza. Tudo isso é uma grande dádiva, uma grande graça. Então ele nos convida a olhar primeiramente a essa dádiva constante que recebemos da criação. Depois ele pede para olhar como Deus habita todas as criaturas. É muito interessante que na visão inaciana, Deus não cria o mundo e tira férias. Ele cria o mundo e continua movendo todas as coisas, levando todas as coisas à plenitude. É um Deus encarnado na história, que move o mundo, que, nas palavras dele, dá o ser a todos os elementos, dá a vida vegetativa às plantas, dá a vida sensitiva aos animais e dá a inteligência ao ser humano. Nós somos a porção da criação capaz de louvar, reverenciar e servir a Deus de uma maneira única. Todas as formas de vida o fazem, mas nós o fazemos com uma consciência única por sermos seres portadores
de um grau diferenciado de inteligência e de liberdade também. E depois continua Santo Inácio com mais um ponto a considerar. Considerar como Deus por mim trabalha e age em todas as coisas criadas. Então, o Deus que Inácio contempla e nos convida a contemplar é um Deus que continua trabalhando e agindo em todas as coisas, em todas as pessoas. Dentro dessa ótica, a gente pode ver esse movimento de resistência a essa cultura do descarte que diz Papa Francisco, os movimentos de resistência à cultura da violência, à cultura da mentira, todos esses movimentos de resistência que muitos de nós aqui tomamos parte, representam justamente a expressão desse Espírito de Deus que trabalha na história e não abandona o ser humano. Né? A inspiração que brota tanto da espiritualidade franciscana quanto da espiritualidade ignaciana é de um olhar contemplativo que alimenta a esperança. Não é um olhar que leva ao desespero, ao suicídio coletivo, mas leva a uma confiança no Deus que age na história, que alimenta a nossa energia, que inspira as nossas ações, que une os nossos corações, que fortalece as boas práticas. Então, é daí que vai brotando a nossa força, né? Mesmo sendo minoria em alguns contextos. Né? E aí vale aquelas palavras de Jesus sobre o grão de mostarda, pequenininho, mas que tem o seu lugar garantido. E, por fim, nessa contemplação para alcançar amor, Santo Inácio propõe olhar como todos os bens procedem do alto. E agora ele não fala só dos bens da criação, da natureza, ele fala também a justiça, a bondade, a misericórdia, como tudo isso desce do alto, vem de Deus. Então, quando nós nos colocamos ao lado da luta pela justiça, da luta pela igualdade, dos direitos, a gente está se colocando do lado de Deus. É isso que essa espiritualidade, então, tenta nos mostrar. E mais ainda, o que une Francisco a Inácio é uma paixão declarada à pessoa de Jesus de Nazaré. São dois homens que, apesar de reconhecerem-se como filhos da igreja, de se reconhecerem obedientes às diretrizes da igreja, não eram palocêntricos, eles eram cristocêntricos. Eles tinham clareza que quem tinha que estar no centro era Cristo, e não o bispo, o papa, o padre, a doutrina, nada disso. Então, esses grandes santos, eles têm uma clareza teológica muito grande. E quando a gente deixa ao centro a Jesus, brota disso uma liberdade muito grande, tanto para obedecer à igreja, quanto também para questioná-la, para criticá-la, quando é necessário. Então, é a liberdade dos filhos de Deus. Nós sabemos de quem somos filhos. E por isso mesmo nos sentimos em casa, como numa família temos liberdade também para apontar o dedo, criticar e falar, olha, isso não está bem, não é assim que a coisa deveria funcionar. Então, essas duas espiritualidades nos colocam no coração da fé cristã, que é o mistério da pessoa de Jesus de Nazaré. Isso leva, então, a uma grande consequência. Os exercícios querem nos tornar pessoas contemplativas na ação, capazes de, olhando o mundo nas suas dores, nas suas agruras, mas, ao mesmo tempo, no meio de tudo isso, ser capaz de reconhecer os sinais do Espírito de Deus. Então, ser contemplativo na ação significa ser capaz de ver a Deus nas entrelinhas da história. Esse é o convite que os exercícios querem fazer a cada um de nós, e ele oferece como instrumento o discernimento espiritual. E a Maria Clara, na inauguração desse tema recentemente, agora, junto com o Leonardo Boff, lembrava que discernir não falamos de discernimento entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Só é necessário discernimento, nos termos que estamos usando aqui, entre uma coisa boa e uma coisa melhor. E é justamente entre o que é bom e o que é melhor que muitas vezes a gente se perde. E a gente se perde porque são muitos apelos que a gente tem constantemente. Então, como discernir o que é melhor a fazer em cada circunstância? Aí entra talvez a contribuição mais original de Santo Inácio de Loyola, que são as regras espirituais para bem discernir e encontrar a vontade de Deus. Oxalá todos nós possamos, unidos, encontrar cada vez mais facilmente
a vontade de Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida como sociedade e na nossa vida também como cidadãos desse planeta. Muito bem, obrigado. Nossa, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Frei Marcelo. A gente agora tem uma prática que já é recorrente em nosso grupo. Após as falas, a gente faz como no Sínodo da Amazônia, deixando um tempo de silêncio para a gente acolher também aquilo que Deus fala em nosso interior. Depois desse tempinho de silêncio, o nosso querido Reinaldo vai trazer uma canção para a gente iniciar o tempo de bate-papo. E aí a gente abre as inscrições logo após esse período de silêncio, tá bom? Ai, não tô conseguindo não, Eva. Reinaldo, por gentileza. Na vazante do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver a colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante não dá, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. 10.000 anos de história, na Amazônia ancestral, onde uma Eucaristia, cosmos da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida, Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando a um. Igreja samaritana contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta, a ganância. Irmão Sol, irmão Lua, irmão de todos os povos, é Deus Tupã que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum,
Laudato si é Francisco chamando a ribeirinhos guardiões da nossa casa comum. Laudato si é Francisco chamando a Obrigado, Reinaldo. Excelente. Hoje está bem espiritual o nosso encontro. Que lindo. Então, eu abro para a Rose. Eu acho que a Rose tem um questionamento muito bom, Rose. Você pode falar no microfone, Rose? E quem quiser, se inscreve aqui no chat. Eu vou pondo na ordem aqui, ou então clica aquela mãozinha bonitinha, que aí, se você clicar a mão, eu consigo ver aqui. Se você escrever no chat também. Na janelinha, nem sempre eu consigo ver, tá bom? Oi, gente, boa Rose, noite. você pode abrir seu microfone? Está fechado ainda? Está aberto já. Opa, Tá me ouvindo? já te ouvimos. Sim. Boa noite, gente. Desculpa não abrir a câmera, eu não estou passando muito bem. Então, estou deitada, mas estou aqui participando com vocês. E agradecer, né, as duas, na verdade, duas reflexões que convidam a gente a voltar para a nossa prática, né, todos os dias e olhar de novo. Acho que o convite dos dois é ainda o convite de Francisco e de Inácio. A minha pergunta é que os dois apresentaram que a contemplação é um ponto central na oração integrada com a vida. E aí eu queria pedir para vocês nos ajudarem, nos ensinar mesmo, se vocês teriam uma experiência para nos ensinar, de como fazer a contemplação, tanto a franciscana quanto a inaciana, diante do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. A gente faz um conjunto de perguntas, depois a gente volta a vocês, tá bem? Ok. Agora, Patrícia. Isso, agora é a Patrícia. Depois Jorge Alexandre, depois a Cristiana. Boa noite. Eu queria só fazer uma contribuição, que eu acho que sobre o que foi falado, que o nosso grande desafio talvez seja um mundo mais fraterno, né? Acho que foi o Sérgio que falou sobre como ser mais solidário num mundo de consumidores egoístas, né? E eu acho que o ensinamento de São Francisco, eles nos reflete, nos chama a essa fraternidade. E eu acho que nos tempos atuais, a nossa grande conversão tem sido essa, né? Como ser mais fraterno com os nossos irmãos. Porque num mundo tão desigual, a fraternidade nos chama a olhar o outro como um igual. E num mundo desigual, promover a desigualdade, promover a violência e, portanto, tudo aquilo que é o oposto da fraternidade, permite continuar esse mundo de submissão, né, e de escravidão dos pobres a um sistema capitalista. Eu estava vendo essa semana um filme chamado Rotas da Escravidão, que fala sobre que a escravidão ela sempre acompanhou, né, a humanidade. E a escravidão é exatamente isso, né? Eu acreditar que uns são superiores aos outros. E isso, dentro do capitalismo, é o oposto ao mundo fraterno. Então, eu acho que esse é o chamado que, para mim, de São Francisco, né? É o desafio de colocar a fraternidade nas minhas relações. E, às vezes, na igreja, nas instituições, quando eu sou chamada a fazer uma ação de caridade, participar, eu me pergunto se realmente eu estou sendo fraterna
uma coisa que eu tenho refletido muito, é uma prática que eu tenho visto na igreja. Eu falo assim igreja, mas não é referente a nenhuma específica, não. Na igreja e, em geral, as pessoas que hoje não têm mais a prática de fazer doações. As igrejas hoje, pelo menos as que eu frequento, tenho frequentado, fazem bazares, né? E vendem por pequenos preços roupas, brinquedos que as pessoas doam. Até na escola que eu já trabalhei aconteceu isso. Um grande bazar de peças, de roupas que foram doadas e que a igreja, no lugar de distribuir aos pobres, às pessoas necessitadas, no caso a escola que eu trabalhei, faz bazar para vender por um preço de R$2, R$3. E num determinado momento eu me senti, aquilo começou a me incomodar de ver brinquedos, roupas que deveriam estar sendo distribuídas numa atitude fraterna, sendo vendidas para arrecadar, às vezes, algum valor para a escola. E eu acho que são nos pequenos gestos, nas pequenas coisas que a gente precisa refletir como implementar a fraternidade. Porque eu fui criada assim, nós doávamos as roupas que não serviam mais, brinquedos, e hoje eu vejo as pessoas vendendo, até que seja por uma razão nobre de arrecadar um dinheiro para uma escola. Mas eu tenho refletido nas pequenas coisas, como eu posso ser mais fraterna, porque pode não parecer, mas às vezes R$5 para uma família pobre faz diferença, né? E coisas que eu poderia doar. Enfim, eu acho que a missão, né, São Francisco nos convida a nos olhar e nos chamar a ser mais fraternos, porque a fraternidade é um valor que a gente precisa ensinar às crianças, aos adolescentes e até às outras pessoas que não têm esse sentido da fraternidade. Então, a São Francisco, assim, a reflexão de hoje, eu queria partilhar, é esse desafio de sermos fraternos, no sentido puro da palavra, né? Com os mais necessitados. Obrigado, Patrícia. Jorge Alexandre, por favor. Depois a Cristiana. Bom, boa noite a todos e todas, né? Queria saudar aí o Sérgio e o Frei Marcelo pelas colocações tão profundas e tão bonitas. Eu queria começar com uma ousadia, né? Porque no meio de tantos teólogos aqui nessa nossa janela de conversa tão rica, né? Eu acho que mais do que cristocêntrica, eu acho que essa proposta ela é reinocêntrica, talvez seja cristocêntrica porque é reinocêntrica, né? Nós vivemos hoje, né, numa etapa da história do cristianismo em que muito se fala de Cristo, né? Mas eu fico me perguntando até que ponto a gente não tem tantas e tantas cristolatrias aí que estão justificando os fundamentalismos, os extremismos em nome da fé, em nome da igreja que a gente vê. Então, é muito bom pontuar isso e ver como Francisco, né, tanto com a Laudato Si e agora com a Fratelli Tutti, que poderia ser Fratelli e Sorelli Tutti, eu acho que seria mais adequado ao momento que a gente vive, né? E nesse momento, né, essas são duas cartas, né, encíclicas que colocam Francisco na mesma estatura de João 23, é que eu me recordo, né, da Pacem in Terris e da Mater et Magistra, né, que acho que foram duas grandes contribuições enormes, não para a igreja, mas para a humanidade. É isso que Francisco faz hoje também, né? Por isso, da mesma maneira que João 23 propôs uma revolução, né, para a cristandade católica ao convocar o concílio, né, acho que hoje Francisco nos convida, nos impulsiona, nos provoca uma revolução, né, mas uma revolução mundial. Por isso, né, um nome mais do que perfeito, né, para a Revolução Laudato Si.
Obrigado, Jorge. Cristiana, por favor, você pode abrir seu microfone. Abrindo o microfone e a câmera, deu um tilt qualquer aqui no meu computador, mas acho que eu consegui. Eu vou começar pedindo desculpas a vocês, porque eu não sei ser tão sucinta como foram o Sérgio e o Frei Marcelo. E eu venho fazer uma pergunta, pedir uma ajuda aos dois e também ao Raimundo. Diante, né, do apelo, como disse o Frei Marcelo, o apelo, o grito da terra, que está ensurdecedor agora, né? Diante de uma realidade e também diante de uma experiência marcante que eu tive, assim, de mudança de vida mesmo, de ter visitado a Amazônia, ter passado 8 dias no meio da floresta em janeiro desse ano. Eu tenho esse desejo profundo de assumir agora o meio ambiente e a sustentabilidade e a vida natural, assim como missões de vida. Estou nesse processo do discernimento inaciano e por isso estou pedindo a contribuição de vocês, porque eu estou enfrentando, ao mesmo tempo que um chamado extremamente forte, essa tentação do desânimo, que às vezes ela é avassaladora para mim, né? E para complicar um pouquinho mais ainda, eu vou colocar um terceiro grande mestre católico, que é São Bento, aqui no meio dessas espiritualidades, porque eu sou ligada à meditação cristã, que é uma espiritualidade de inspiração beneditina. Com isso, eu sou oblata dessa comunidade, leio a regra de São Bento, tenho que ler, tenho que pensar, estudar. Tenho uma relação muito complicada com a regra. Eu não sou muito chegada na regra, mas às vezes ela se revela de uma maneira inesperada, que é uma grande riqueza. Uma das coisas que eu sempre questionei na regra de São Bento foram os graus da humildade que ele fala. E no final ele termina esse grau da humildade, os graus da humildade, o mais alto grau de humildade é você saber que você é um verme, você não é nada. E eu sempre questionei muito essa maneira de ele colocar as coisas, mas, por outro lado, às vezes eu tenho sentido muita vontade de virar um verme, assim, de não ser nada para não atrapalhar esse mundo do jeito que ele faz, porque eu sinto, às vezes, que a nossa presença humana aqui, em vez de ser tudo isso que Santo Inácio colocava, ela tem sido uma presença de destruição. E eu fico pensando que ser um vermezinho ia ser até legal, assim, trabalhando escondido, dando conta daquilo que não presta mais, da putrefação dos cadáveres, esse tipo de coisa. Comecei a me atrair por essa imagem do verme, ou da minhoca, que em inglês é a mesma coisa, né? A mesma palavra usada para verme e para minhoca. Eu pensando, poxa, como seria bom ser uma minhoquinha. E aí eu fico entre essa vontade de fazer ou de ser, de fazer alguma coisa, e essa vontade de desaparecer ao mesmo tempo, essa vontade de não ser, de não simplesmente não atrapalhar a obra de Deus, né? Não colocar mais um peso sobre a irmã Mãe Terra, como dizia São Francisco, não ser aquele 1,5 planeta que a gente tem consumido, e na impossibilidade, pelo menos por enquanto, de fazer algum trabalho, ter alguma vivência na Amazônia, o que eu ia perguntar para o Raymond é se ele vê alguma possibilidade de alguma vivência aqui nesse Rio de Janeiro, que não é a cidade onde eu nasci, mas uma cidade que eu amo, uma cidade em que eu vim morar, que eu amo muito, e tem muita coisa para fazer aqui.
né? Então, para me ajudar nesse discernimento, que caminho eu vou tomar a partir de agora. Muito obrigado, Cristiana. A gente pode fazer agora uma pausa nas inscrições, eu continuo anotando aqui no chat, e agora os nossos convidados, Sérgio e Frei Marcelo, podem responder as perguntas. Ok. Frei Marcelo, quer falar primeiro ou que prefere que eu responda? Vou dar a gentileza para você agora. Então tudo bem. Eu vou agrupar todas as perguntas numa única resposta, tá bom? Então, só para recordar, como contemplar o sofrimento dos pobres, como lidar com a questão dessa cristolatria, né? A referência só a Cristo, ela pode ser desvirtuada, e, ao mesmo tempo, como viver dentro desse mundo sofrido que a gente está vivendo, né? Sobretudo em relação ao grito da terra, que é latente, e como viver isso dentro da cidade, vivendo a nossa vida na cidade. E aí eu queria começar lá pela primeira, da contemplação. A gente está dentro de um contexto cristão, então eu vou evitar de falar para além desse contexto, mas eu poderia falar também da espiritualidade não cristã, a espiritualidade não religiosa. Eu não vou avançar tanto, vou me restringir mais aqui ao âmbito cristão. Dentro de uma visão cristã, quando a gente diz que contempla o mundo, a gente já está supondo uma experiência de fé, uma experiência de espiritualidade. Então, quando a gente falava nos exercícios contemplar o mundo e nesse mundo reconhecer a presença de Deus, como esse olhar nutrido pela espiritualidade, pela intimidade com Deus, através das diversas riquezas e formas que a igreja oferece, a oração, a liturgia, a comunhão, a união entre as pessoas, tudo isso são maneiras de alimentar a espiritualidade, mas essa espiritualidade alimentada, ela nutre também o olhar. E qual é a grande novidade que esse olhar traz quando a gente contempla o mundo? É que você contempla o mundo com os olhos de Deus, que é um olhar de compaixão. Só para você entender o alcance disso que eu estou falando, vamos imaginar o contrário. Você já deve ter encontrado muitas pessoas que olham o mundo. Olham o mundo e vê a pobreza, vê a miséria, muito latente, cada vez mais diante dos olhos. E aí você tem várias posturas. Tem pessoas que desenvolvem uma indiferença. É um não querer mais ver. Ela passa em frente, ela não deixa mais ser afetada por aquilo. Eu nunca vejo a indiferença como frieza. Eu vejo a indiferença como autoproteção, autopreservação. A pessoa não quer sofrer. Então eu simplesmente desligo e a pobreza não me afeta mais. Os mendigos na rua se multiplicando, aquilo deixa de me perturbar a alma. Então eu posso responder a essa realidade com a indiferença. Outras pessoas que vão olhar para o mundo sem esse olhar da espiritualidade que a gente está falando, vão desenvolver a revolta. Mas muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes uma revolta sem causa. Então, acaba gerando o quê? Um pessimismo. Esse mundo não tem jeito, está tudo perdido, está tudo acabado, já era, eu não tenho mais esperança na humanidade. Gera um pessimismo estéril, que se faz acompanhar da chamada má consciência. O que é má consciência? É a predisposição a acreditar que tudo vai dar errado. Agora começou esse projeto novo aqui da igreja para poder socorrer a população de rua. Isso não vai dar certo, não. Não vai ter jeito. Então, vai criando uma má consciência que contamina e envenena todas as iniciativas. Vocês já devem ter encontrado pessoas assim também. Então, a contemplação que a gente dizia, ela olha para o mundo com o olhar de Deus. E olhar para o mundo com o olhar de Deus é ver no outro a dor que é minha. É ver no outro aquilo que é parte de mim, porque o outro é meu irmão, como dizia Francisco. Eu vejo no outro uma extensão de quem eu sou. E aí, o que fica muitas vezes para a gente? Uma dor muito grande. E aí, a compaixão é exatamente aceitar primeiro a dor. Mas essa dor não é um masoquismo que a gente vai viver. Essa dor, ela gera em nós eu até anotei aqui para não me perder, ela gera em nós o compromisso pela justiça. Eu começo por causa da compaixão, falo, o que eu vou fazer por esse irmão, por essa irmã que está nessa situação? Eu acho que as pastorais, não só da Igreja Católica, mas de várias outras denominações religiosas, manifestam esse amor, essa compaixão amorosa que chega à praxis.
fala, não dá para não fazer nada. Algo tem que ser feito, mesmo que seja algo pequeno. Então, quando a gente fala de contemplar o mundo com os olhos de Deus, a gente está falando exatamente disso. Continua ainda na linha da cristolatria. Essa contemplação com os olhos de Deus só é possível a partir da configuração com a pessoa e a causa de Jesus de Nazaré. E aí, assim, eu acho que o antídoto contra todas as cristolatrias que a gente vê, inclusive dentro da própria Igreja Católica, o melhor antídoto é o Evangelho. Quando você confronta essas imagens de Jesus que a gente vai vendo na igreja e que não batem com aquilo que se depreende do Evangelho, você pode falar com tranquilidade, não é o Jesus do Evangelho. E não é preciso muita teologia para perceber que não bate. Uma leitura orante do Evangelho já te leva a uma intimidade com esse Jesus, a ponto de você falar, isso aí não parece com aquele Jesus que está lá no texto. Então, um Jesus muito preocupado com o sucesso midiático, um Jesus muito preocupado com cura, libertação demoníaca, um Jesus muito preocupado em retribuir bens materiais para as pessoas. Então, a gente vai vendo, bem, esse Jesus não é aquele traço que está ali. Um Jesus que apoia a tortura, um Jesus que apoia o recrudescimento do armamento, um Jesus que apoia o extermínio dos pobres, dos marginalizados. Quando você pega o Evangelho, você fala, isso não encaixa. Onde é que eu encontro um Jesus que apoia a violência? Onde é que eu encontro um Jesus que apoia a exclusão dos marginalizados? Então, nesse ponto, eu acho que a contemplação, e aí é muito feliz, tanto a espiritualidade franciscana quanto a espiritualidade naciana, que elas colocam a pessoa em contato com Jesus dos evangelhos, e não com o Jesus da igreja, dos devocionismos, mas aquele que se depreende dos evangelhos. E aí eu termino respondendo a pergunta da Cris. É verdade, diante da dor da criação e da dor dos pobres, a melhor maneira mesmo é se alienar mesmo, é fugir. Porque assim, dá muito menos dor. Quanto mais a gente conhece, maior é a dor. Mas o que é bonito no cristianismo é que ele nos ensina que no mistério da dor se encontra também o mistério da redenção, de um jeito que só Deus dá conta de explicar. Mas nós cristãos olhamos para a cruz não como um sinal da derrota, não de uma derrota diante do mal opressor que parece sempre maior. A gente olha para a cruz como uma vitória do amor que se dá até a morte, porque acredita que o amor é mais forte do que a morte. Então nós cristãos não temos medo da morte, não temos medo dos opressores, porque nós acreditamos na ressurreição, numa vida que vence a morte. Então nenhuma opressão nos assusta. E eu acho que é daí que vai brotar a nossa força. Dessa contemplação, então, do Cristo que depreende do Evangelho, que é nutrido por essas duas espiritualidades com as quais estamos falando hoje, essa noite. Desculpem me estender um tanto assim. Obrigado, Sérgio. Frei Marcelo? Então, quero completar aqui uns elementos. Acho que o Sérgio explana muito bem essa questão da contemplação e da ação. Eu queria fazer uma lembrança de São Francisco, até citava nele, no processo seu de conversão, é muito forte o encontro com os leprosos, né? Isso foi marcante nele. Agora, algo que às vezes é pouco entendido, o encontro de Francisco com os leprosos, primeiro que ele toca profundamente a vida dele, né? Francisco tem um distanciamento, um preconceito e a palavra ele tem uma ojeriza aos leprosos, né? Então, assim, ele supera-se no encontro aos leprosos. Ele se supera, e na verdade é uma conversão interna dele, e ao mesmo tempo externa, porque ele se torna solidário e se torna irmão. Mas muito importante que nesse encontro, ele não é só um ponto de chegada. E aí que está, acho que, uma luz do caminho de Francisco, ou do caminho franciscano. É um ponto de partida o encontro dos leprosos. O que quero dizer com isso? Frequentemente, na vida da igreja, a gente faz um caminho de espiritualidade, reza, de participação na comunidade, e no final a gente vai fazer uma pastoral social. Frequentemente a gente faz a
pastoral social, uma caridade meio como consequência. Eu rezei, participei, e aí vem a consequência. Parece que Francisco, o encontro do leproso, ele é um pouco ao contrário. Ele é gerador de uma conversão mais intensa, de uma vida com Deus mais intensa. O encontro com o leproso leva Francisco a buscar mais intensamente o religioso. Entende? Quer dizer o quê? O encontro com o irmão leva ele à espiritualidade. E não, como a gente frequentemente é acostumado, o contrário. Não é uma oposição, né? Mas parece que isso é sutil, mas não, reflete. Porque muitas vezes a gente se limita a uma vida muito eclesiástica, vamos dizer assim, interna na comunidade de reza, de oração, de devoção, e a caridade fraterna fica como uma consequência, um fruto. Quanto que não é bem assim. Muitas vezes a nossa conversão, ela se dá e ela se aprofunda no encontro com o outro como irmão, né? Quantas vezes, na relação com o outro, nos desperta muitas coisas. E aí a gente tem um efeito prático nisso. Muitas vezes a gente se relega ou se limita muitas vezes à religião, ao culto e não às relações, né? E aí eu acho que Francisco de Assis e o Papa com a Laudato Si mexe com a gente. Francisco é um santo que tem de relações intensas e a Laudato Si, como a gente falava, ecologia é relação. E aí a relação que Francisco desperta nele com o leproso, o mais frágil, quer dizer, quando ele diz que ele tinha era amargo ver leprosos, fala de Francisco, e depois o abraço ficou doçura da alma, né? Quer dizer, a relação já não é mais com alguém doente, que não é falso, não. O leproso é alguém que é contagioso, ele tem uma doença contagiosa, isso não é falso. O receio de Francisco não é totalmente infundado. Tem sentido, é alguém que tem uma doença contagiosa. Porém, ele na sociedade de Francisco, como hoje, supervaloriza a doença. Ele vê um doente e não vê uma vida, não vê uma pessoa. E quando o Francisco faz a sua conversão, ele vê não mais a doença simplesmente, mas a vida que pulsa embaixo daquela doença. E aí eu faço a comparação, por exemplo, nas favelas. Muitas vezes muitas pessoas têm aquele receio, aquele medo, né? Não vou entrar na favela, é perigoso. Não está totalmente errado. Há sim um perigo, há sim um risco, tudo bem, mas pode-se ver demasiadamente o risco e não ver a vida que pulsa naquele bairro, naquela comunidade, né? Francisco faz justamente esse processo, ele vê a vida e aí muda tudo, né? Vamos dar um exemplo, um outro exemplo. Uma pessoa em situação de rua, a gente olha às vezes até com medo, não, ele pode me assaltar, sendo que quem assalta a gente são os bancos, né? As pessoas em situação de rua e a gente não vê a vida ali, é um irmão, é uma vida que está ali. E a gente vê só um receio, um perigo, a pessoa está alcoolizada, e não vê que é uma pessoa totalmente fragilizada, é um irmão que precisa de cuidado, é um irmão, né? Quando a gente se desperta e vê realmente a vida que está ali, muda tudo, né? Muda tudo. Então, Francisco faz esse caminho, e a partir desse caminho ele se desperta muito para uma nova relação com Deus também, né? Com Deus, não mais uma relação de obrigação, de medo, etc., mas uma relação amorosa. E aí ele tem a visão, a primeira pergunta e a segunda, ele vê o irmão como um dom. Isso muda tudo, né? O outro é um dom. E aí o outro sendo um dom, né? Eu vou ser mais fraterno, como alguém perguntava, né? Como ser mais fraterno? O outro é um dom, é um irmão que eu valorizo, eu amo. E aí, claro, eu quero desenvolver outras relações com ele, não mais uma relação de uso ou de posse, como frequentemente a gente é levado a ser, né? O consumista, ele quer consumir pessoas também. Mas ele é um dom como uma criança, né? A gente vê, é um dom de Deus para minha família. Então, é uma relação de cuidado. Se eu vejo as pessoas como dom, eu vou ter cuidado, eu vou ter relações fraternas com ele, né? E ele não vê mais a doença, o problema, mas vê a vida que pulsa por trás das dificuldades da doença. E então essa compaixão nos faz, quando Francisco tem compaixão, né? A palavra que ele usa é isso, ele tem compaixão com o leproso, quer dizer, ele se abre à realidade do leproso, a realidade frágil, vendo também a sua fragilidade, né? E isso faz uma reviravolta nele, uma revolução, né? A revolução começa na sua vida. E essa revolução, que é compaixão, mas também a palavra, o Sérgio usou uma palavra interessante, eu vou usar um similar, que é indignação, né? É o termo que o biblista, fugiu o nome dele, lá de Minas, fugiu o nome. Bem, enfim, ele usa compaixão e indignação, né? E um pouco o bom samaritano faz isso. O bom samaritano tem compaixão, mas não para nela. Ele tem atitudes,
Isso é fazer misericórdia, né? Fazer misericórdia, inclusive o Papa usa a parábola do bom samaritano na Fraternitude. Fazer misericórdia é realmente ter compaixão, sentimento, mas ter ação, né? Então aí muda. Tendo isso, Patrícia, ela perguntava, né? Acho que mudaria muito as relações. Acho que é esse o ponto que a gente precisa, né? A gente precisa cultivar novas relações. E aí a gente vai ter muito mais habilidade para estar nas periferias, acolher as pessoas em situação vulnerável, né? E não de uma forma mecânica. Esse é o nosso problema. A gente vê o mundo fragmentado, de forma mecânica. A gente atende pessoas por números, né? E não a vida como gente, né? E a Laudato Si nos provoca isso. Rever o modo de ver a vida no seu todo, né? A gente não atende 10 pessoas na pastoral social, não é número, mas são famílias, sentimentos, histórias, né? A gente na igreja também se limita a números. A catequese tem 30 crianças, tem que pensar em pessoas, né? As histórias delas estão fazendo um processo de crescimento ou não? Não é número que a gente tem que se limitar. E muitas vezes a igreja se pensa a partir de números, uma visão de empreendedorismo. Então, a Laudato Si faz a gente repensar relações, né? Que a gente entra, se coloca nelas. E aí, claro, a igreja, e no Rio de Janeiro, a gente conhece, a igreja precisa rever suas relações nas periferias, né? A igreja precisa estar nas periferias. Senão ela não vai sentir as pessoas, né? Francisco vai ao encontro do leproso. O bom samaritano olha a pessoa machucada. Se a gente não olhar, não escutar as pessoas, o grito do pobre, o grito da natureza, a gente não vai ter compaixão e nem ações, né? Então, à medida que a gente vai ser próximo, o Papa fala isso, né, Francisco? Gastar horas, gastar tempo, escutar as pessoas, ser amigo dos pobres. Aí muda tudo. Se a gente cobrar R$2, vai ser só para ajudar, mas se isso não está ajudando, a gente vai rever isso, né? Quer dizer, precisamos ter proximidade e ser amigo das pessoas em situação mais vulnerável, mais frágil, né? Bem, e aí gratuidade também é um valor que Francisco de Assis, por ver os irmãos todos como dons, e aí Francisco ele alarga aí num processo intenso de conversão, né? Por isso Francisco ele é radical, revolucionário, porque ele começa a ser irmão não só dos seus próximos, mas ele vai ser irmão de todo mundo. E aí faz a gente pensar assim, aquela amizade que a gente tem com as pessoas próximas, já pensou se a gente tivesse com todo mundo? Né? Aquele cuidado que a gente tem com familiares, se a gente tivesse com todo mundo, porque o outro também é meu irmão. Né? Mesmo aquele outro mais difícil, mais longe, também é meu irmão. Se eu tivesse esse cuidado com ele, é esse caminho que Francisco de Assis faz. E aí ele começa a ter gratuidade. Se todos somos irmãos, ele não tem essa cobrança, como a gente não tem a cobrança com as pessoas que a gente é amigo. Né? E aí vem a visão de que todos, sendo irmãos, toda a vida precisa ser valorizada. Então, toda a vida tem seu direito a ser cuidada, a ter a sua dignidade respeitada, né? Mesmo aqueles que não produzem, né? Mesmo aqueles que não produzem, não podem trabalhar, como os idosos, as pessoas mais vulneráveis, com dificuldades mais sérias. Francisco, todo mundo tem, né, espaço. Todos somos irmãos, independente da produção que a gente tem. Francisco de Assis, assim, ele está já no seu tempo dando bases para renda básica cidadã, que hoje a gente pensa como política pública. Porque se todos somos irmãos, todos temos que ter nossa dignidade respeitada e o básico para viver, não porque produzimos ou não, né? Francisco de Assis já tem já nos dá essa ajuda. E aí, andando mais um pouquinho, quando o Jorge fala a questão do Cristo, né? Eu vejo assim, o exagero, o uso, o nome do Cristo pode ser também o nome do reino. O reino também pode ser usado. O nome do reino a gente vai fazer cruzada, sei lá, né? A questão, eu vejo, acho que o Sérgio ajudou bem, né? Ele deu uma questão do evangelho. E eu queria completar de Francisco a relação. Se a gente constrói, encarnando, qual a relação que eu tenho prática com as pessoas, né? Com a igreja, com a sociedade, qual a relação que eu construo? Se eu tenho... Aí a relação vai dizer, né? A relação que eu construo com as pessoas, se eu acredito realmente no Cristo do Evangelho, que é o Cristo da misericórdia, é o Cristo do cuidado, da paz, as minhas relações vão ser relações pacíficas, de cuidado, comigo, com o outro. A minha relação com Deus vai ser uma relação amorosa. A minha relação na igreja vai ser uma relação de doação e não de interesse, nem de status. Entendem? Então, as relações que eu vou construindo, elas refletem a visão
de mundo, a visão de igreja, de Cristo. É porque o uso, infelizmente, Jorge, há uma criatividade. Se usa o reino, se usa a palavra Cristo, se usa de Maria, se usa e abusa, né? De Deus, do religioso, porque o religioso a religião é uma grande força, né? Por isso que muito se usa e abusa. É por isso que o Papa é tão criticado, né? Porque a religião é uma grande força, né? E muitos querem manipulá-la. A questão é construir, a partir da religião, relações realmente saudáveis. Isso, Laudato Si, quer nos ajudar. Então, a gente entender isso, que as relações elas encarnam a visão e elas podem nos ajudar a gente ter uma visão de Cristo mais integrada, mais, vamos dizer assim, mais dentro da própria realidade, que a realidade clama, né, de nós. E, por fim, a colocação da Cristiane, né, eu diria assim, Cristiane, a visão, cuidado com o meio ambiente, né, a gente, quando estuda ecologia, tem um grupo, uma tendência do preservacionismo, não é o ideal. Preservacionismo é até aqueles que pensam a criação sem o ser humano, a natureza sem o ser humano, né? E existem experiências dessas em alguns lugares do mundo que pensam que tem que preservar a natureza e até tirar as tribos indígenas. Não, porque a natureza tem que ser intocada. Não, não é também isso, né? É junto, nós temos que aprender a conviver bem com a natureza. Nós somos natureza também, nós somos terra, nós somos criação, né? O problema não é a gente usar as coisas, usar dos bens. O problema é a destruição enorme que a gente faz, irresponsável, né? Então, é como a gente... e aí é um grande trabalho, né? Relação que a gente tem com o meio ambiente, né? E humildade, diz assim, humildade é ser quem a gente é, né? Não mais, nem menos. Nem mais, né? A gente se colocar acima do que a gente é a prepotência, é o orgulho, né? Eu sou melhor, sendo que a gente não é tudo isso. E nem a menos, né? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Não, a gente tem dons, a gente tem capacidades, né? Nem mais, nem a menos. É quem a gente é, né? Descobrindo fragilidades e descobrindo potencialidades. Isso é a humildade, né? E em se integrar realmente e cuidar do meio ambiente. O exemplo que a gente gosta muito é do Chico Mendes, que ele cuidou, ele era um sindicalista, da SEBS, inclusive, ele cuidou dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, também foi cuidando da floresta. Quer dizer, é possível a gente ter relações muito boas com o ser humano e muito boas, saudáveis com o meio ambiente, né? Não há uma oposição. Claro que aí a gente vai discernindo, né, a palavra, se realmente a minha vocação é um cuidado ambiental, mas nunca um cuidado com o meio ambiente em detrimento da vida humana, não. É possível a gente criar uma ecologia integral, relações integradas, né? E Francisco, como o Papa diz, é um santo por excelência, né, que nos ensina isso. Deixa eu parar aqui, porque tem mais perguntas. A minha internet caiu aqui, eu estou no escuro aqui na Tijuca, eu estou à luz de vela. Obrigado, Frei Marcelo. Vamos agora para a segunda rodada. Milton Mano, por favor. O Leandro está com uma festa no Play lá, né, Leandro? Eu te ajudo aqui, querido, viu? Está complicado aqui hoje. Hoje está difícil. Vou passar uma palavra para o pessoal para te ajudar um pouquinho. Milton Mano. Tá bom. A creche, gente. Está faltando 15 vagas de creche na cidade, mas na casa do Leandro só lá tem umas 10 vagas ocupadas. Gente, boa noite, boa noite. Na verdade, eu não tenho nem pergunta para fazer. Eu só queria compartilhar um pouco reflexões, né, que eu faço e que são estimuladas a partir mesmo deste momento que a gente está passando. E tendo como referência nesse encontro nosso a Laudato Si, isso sim mexeu comigo, porque quando eu entrei aqui na sala, do bate-papo, aqui na conversa, estavam colocando muito em foco os nossos fundadores das ordens mendicantes, né? São Francisco de Assis, e hoje, por sinal, é o seu dia que a gente festeja, e São Domingos de Gusmão, que foram os fundadores, né, das ordens mendicantes. E, de fato, eu estava me lembrando que
os ensinamentos, a espiritualidade, o modo de vida deles nunca foram tão atuais e tão necessários. Por quê? Porque, na verdade, a gente está passando por um momento de uma grande pandemia, né, mundial, primeira pandemia, e espero que seja a única desse século, e muitas coisas estão sendo repensadas, reavaliadas. A gente fica se perguntando como é que vai ser o período pós-pandêmico, né? E a gente não pode se iludir, no meu ponto de vista, achar que estamos tendo um grande momento de oportunidade. A gente está com oportunidade de nada. A gente não está tendo oportunidade de nada. O futuro a gente não tem nenhuma garantia. Esse papo de vai vir um novo, como é que é? Um novo modo, normal, né? Como é que é? Novo normal. O novo normal, isso aí, essa expressão, novo normal. Novo normal, caramba, gente. Não vai ser mais nada normal. E não sei nem se vai ser novo também, entende? Então, na verdade, o futuro está colocado à nossa frente com uma grande disputa. Vai ser uma grande disputa. Esse futuro vai ter que ser disputado. E é por isso que eu me inspiro nos frades mendicantes, São Francisco e os fundadores, né? São Francisco e São Domingos, porque eles se colocaram assim também. Eles não ficaram diante do normal, nem muito menos do novo. Eles disputaram um futuro que vinha, e nem eles sabiam como é que deveria ser. E isso tudo a partir, aí eu gostei muito da colocação do Frei Marcelo, a partir das relações fraternas, das relações com o próximo, das relações até mesmo com o inimigo. A gente tem que saber calcular isso. Então, acho que esta foi uma... Nós estamos passando um período assim, de muito aprendizado, né? De muito aprendizado. E a Laudato Si, ela vem nos colocar também nesse despertar de relação com a Mãe Terra, porque não é possível ter uma relação, né, com a Mãe Terra respeitosa, fraternal, amorosa, né, e humana, se não mudar também o modo de vida que a gente chegou, principalmente o mundo ocidental. Então, a gente vai ter que desconstruir esse reinado, ou esse poderio do Deus Manon, o Deus do dinheiro. Então, a gente tem que criar essa idolatria do dinheiro, do consumismo. Ou seja, isso tudo vai ser a grande disputa nossa daqui para frente. São Francisco vai nos inspirar bastante. São Domingos também vai nos inspirar. E o futuro não está dado. O Papa até alertou mesmo. Ele falou: o futuro pode ser trágico e doloroso. Ele usou essa expressão, essas expressões. O futuro pode ser trágico e doloroso. Aí você pergunta: caramba, mano, tu tá pessimista? Eu não estou pessimista, não. Eu não estou pessimista, não. Muito pelo contrário, eu estou muito esperançoso. E Paulo Freire está mais do que nunca também atual. O verbo esperançar tem que ficar fazendo parte do nosso dia a dia. Nós temos que criar e alimentar cada vez mais esse ideal de esperançar e de criar uma esperança de um mundo melhor, mas não se iludindo. E aí, para nós que temos que fortalecer as relações, gostei quando também o Frei Marcelo falava que a gente se fecha muito numa relação eclesiástica, ele até usou essa palavra eclesiástica, eu prefiro usar a expressão eclesial. A gente vive numa relação muito mais eclesial e muito menos humana e fraternal. Não estou dizendo que não tem relação humana e fraternal no eclesial, mas é pouco. Sabe por quê? É pouco? Porque a gente tem que criar um novo modo de ser, uma nova espiritualidade, uma nova contemplação, uma nova oração, um novo modo de agir laical. A nossa fé é e sempre será cristocêntrica, mas se não for laical, está lascada. A nossa fé vai ser morta. A fé e a vocação laical são imprescindíveis. E para o novo mundo, não, para esse mundo que vai vir aí pós-pandêmico, o leigo e a leiga, mais do que nunca, vai ter papel preponderante. Não vão ser os padres e nem as freiras, não. Com todo respeito. Seremos nós, leigos e leigas. Então, essa é a minha inquietação, só que eu quero compartilhar com vocês. Paz e bem para todos nós. Obrigado, Mano. Depois do Mano, quem está inscrito agora é a Eufrásia. Tentar ser bem rápido.
já estamos com a hora um pouco adiantada, né? Queria cumprimentar muito o Sérgio e Frei Marcelo, né, pela exposição. E queria também compartilhar algumas inquietações com vocês aqui. Eu até comentei com o Raymond mais cedo, não sei se ele teve tempo de ver, porque já foi perto aqui do início. De como a nossa prática está desvencilhada muitas vezes de uma teoria, né, desse cristianismo que a gente tanto fala. E aí eu até me reporto mais uma vez, né, a fala muito infeliz lá do presidente do Brasil na ONU, dizendo que o Brasil é um país cristão e falando de cristofobia, que é uma coisa que a gente sabe que a gente não enfrenta aqui esse problema, mas o problema está muitas vezes da falta de prática aliada às doutrinas, né, a doutrina da fé, enfim. E hoje eu mais cedo fui à farmácia umas 4 horas e vi na rua um menino que está agora com 19 anos, fez semana passada, e que eu acompanho a saga da vida dele, que é muito triste, desde que ele tinha praticamente 6 anos de idade, por volta disso, quando a mãe dele, que vivia em situação de rua, morreu atropelada. E aí, depois disso, ele e as irmãs ficaram acolhidos no Romão Duarte, no Flamengo. Uma pessoa pediu a adoção deles 3, desistiu no curso do processo porque ela engravidou, e o companheiro dela não queria aquelas crianças que não eram deles, biologicamente, enfim. E ano passado, antes dele completar a maioridade, nós conseguimos, através de uma ação feita pela Defensoria Pública, né, onde eu atuo, que eu dei entrada, e também tinha uma ação do Ministério Público no mesmo sentido, para ele ser indenizado por essa pessoa que desistiu da adoção dele e causou esse dano. Depois as irmãs foram para adoção para a Itália e ele ficou. E ele estava hoje na rua catando coisa no lixo, apesar dele receber uma pensão mensal, que ele vai receber por 10 anos, então isso foi ano passado, então ele ainda tem mais 9 anos pela frente, de cerca de R$ 1.800, que é descontado direto no pagamento dessa pessoa que foi obrigada a pagar esse valor para ele. E aí eu me questiono, vendo não apenas ele, mas tantas pessoas em situação de rua. A gente sabe do poder público, né, das deficiências, das políticas. Por exemplo, nós não temos um funcionamento de um serviço para acolhimento ou de abordagem de população de rua em final de semana. Isso não funciona. Durante a semana, como eu já liguei no início desse mês para o CREAS, um funcionário do CREAS foi lá fazer abordagem com ele não aceitou sair da rua, nenhum tipo de acolhimento, nem nada. Mas a gente não tem nenhum serviço que funcione nesse final de semana. E eu fico pensando, por que a igreja não poderia criar em alguma pastoral social, pastoral da juventude, pastoral da população em situação de rua, enfim, algum projeto para pelo menos minimizar numa situação dessa, em que as pessoas, a cada dia que passa, eu vejo mais gente na rua, crianças pequenas pedindo, vendendo alguma coisa. E o que a gente está fazendo enquanto cidadão, apesar de reconhecer, né, que isso é um dever do poder público que não cumpre, mas qual é o nosso papel como cristão nessa sociedade em que, como já foi falado aqui, realmente o consumismo é o que domina, né, a cada dia, e a gente vê essas pessoas completamente desamparadas. E eu fico me perguntando isso, qual é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto cristão, enquanto cidadão, de cobrar do poder público políticas para isso, e o Raymond sabe disso, porque ele está envolvido, né, nessa política, né, de atenção à população em situação de rua. E eu sou muito questionada também, como defensora pública, sobre isso. Fica um monte de gente dormindo na porta da Defensoria Pública. O que vocês fazem para isso, né? Então, assim, são apenas algumas inquietações para compartilhar com vocês, de pensar um pouco o nosso papel nessa linha aí franciscana e também inaciana, né? A parte que nos cabe. Ângelo Inácio. Pastoral do Meio Ambiente. Está fechado o seu microfone, querido. Estou te mandando notificação para você abrir. Isso, agora foi. Agora. Olá, gente. Boa noite a todos e uma grande honra. Estou muito feliz de estar encontrando com os irmãos nesse momento. O isolamento social está uma loucura, estou começando a pirar. Embora esteja fazendo 1 milhão de coisas, mas esses encontros são fundamentais.
São Francisco de Assis, chega na minha vida através do filme Irmão Sol e Irmã Lua, que eu acho que encantou todo mundo, né? É uma poesia, belíssima obra, e que retrata um pouco do que o santo significa para todos nós e o que ele significou mesmo para a história, né? O santo histórico, a pessoa do Francisco. E depois eu me aprofundei mais no estudo, foi na adolescência, isso, no início da adolescência, e depois eu me aprofundei mais, cheguei a escrever uma peça de teatro, eu sou artista, cheguei a escrever uma peça de teatro, um musical sobre Francisco, com uma característica diferente do musical que rodou por aí, que era um musical muito mais MPB, coisa muito mais forró, estava mais ligado às tradições da música que eu reconheço como sendo minha. E assim, aí eu conheci um outro Francisco, que é um Francisco mais objetivo, mais direto, mais reto, mais forte, menos romântico, mais pragmático, mais frontal com as coisas e absolutamente focado no que ele entendia e em como deveria ser, menos santinho, menos inocente, puro. Sim, inocente, mas no sentido melhor que essa palavra tem. E assim, quando o Papa Francisco chega, é um refrigério para a gente. A gente vem trabalhando com a questão de meio ambiente desde 2004, assim, enquanto pastoral de igreja. E quando o Papa Francisco chega, é um refrigério, né? Porque a gente passa pela Rio+20, passa por um monte de coisa muito complicada, muita coisa acontecendo, e com todas essas projeções do que a gente iria viver, o que a gente está vivendo hoje, e com projeções hoje piores, cada vez piores, né? A gente hoje conseguiu desenvolver, a partir da ação do padre Marcos Vinícius, querido padre, que Deus o tenha, a gente conseguiu alçar voos maiores e hoje a gente está organizado dentro do nível nacional nas pastorais ambientais do Brasil, porque várias ações têm acontecido desde sempre dentro da igreja, no sentido do movimento pastoral, né? O movimento pastoral que para a gente é a maneira como a gente lida com a religião. Não tem teoria que ela não tenha que ir para a prática. Ou a igreja ela tem que ser viva. Os textos sagrados são vivos. O que a gente discute é o que a gente faz, ou pelo menos tenta, com as limitações da nossa humanidade, né? E é isso que a gente tem feito nesse caminho. Agora, com a radicalidade das situações, né, e com o Greenpeace tem uma coisa que eles falam que eu acho muito interessante, que é assim: se você está vendo que é tempestade, você está no alto mar, está vendo que para aquela direção tem uma tempestade, por que você continua seguindo naquela direção? É só ir para o lado, ou para o outro lado, voltar. Você pode fazer um monte, tem outras opções. E eu acho que é isso um pouco que a gente está vivendo hoje e que a gente continua andando na mesma direção. Continua andando na mesma direção. Das vezes que a gente teve prática de ação na PUC do Rio de Janeiro, teve um momento que foi muito interessante para mim, que foi eu estar vendo uma pessoa que faz perfumes com coisas da terra. Ela tinha botado uma banquinha lá, a gente sempre faz essa nossa feirinha. E eu fiquei olhando para um vidrinho com uma essência tal, X e tal. Oi, Ângelo, você pode só encaminhar o seu encerramento, por gentileza? Porque o nosso tempo também já está perto de encerrar, tá bom? Vai só indo em direção ao seu encerramento, tá bem? Tá, eu vou ser bem objetivo. De que maneira a gente pode estar participando de uma ação como essa, Laudato Si, Revolução,
de que maneira os leigos podem estar participando, que não seja só um movimento de pessoas que estão ligadas a grupos religiosos, como os franciscanos e os jesuítas. É isso. Meu objetivo. Eu queria, Leandro, se me permite, muito rapidamente, só partilhar uma coisa que até falei num grupo da família franciscana que estava reunida conosco agora há pouco. Queria só trazer esse elemento que eu considero bastante significativo diante das questões colocadas tanto pelo Sérgio quanto pelo Marcelo. Hoje, até contar um caso, uma história que eu ouvi hoje, um comentário de um amigo muito querido hoje, que uma amiga dele ligou para uma igreja católica para marcar uma presença na missa, sabe? Porque algumas igrejas estão agendando, hoje de São Francisco, algumas igrejas precisam de agendamento. Aí ele ligou e o telefone, a menina ligou e o telefone da paróquia não atendeu. E ela achou o telefone da secretária e ligou para a secretária, mandou uma mensagem para a secretária, dizendo assim: é preciso agendar? Só a pergunta foi essa: é preciso agendar para ir à missa? Aí a secretária fez um áudio de 1 minuto dizendo para ela: esse não é meu horário de trabalho, esse telefone é particular, etc, 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 etc. Aí ela comentou com o colega, e o colega, que também é de igreja tanto quanto ela, disse assim: o Papa Francisco encanta o mundo, mas, infelizmente, não tem encantado a igreja do Rio de Janeiro. Leia-se igreja, e aí, ressaltando um pouco a fala do Milton Mano, quando fala, por exemplo, do laicato, e sem, de forma nenhuma, desmerecer também o clero, né? Mas, assim, a institucionalidade, né, que é um pouco aquela questão da intuição e da instituição, que, na verdade, um acaba sempre querendo a instituição, sempre acaba, normalmente abafa. O Frei Marcelo começou falando isso, né? Que Francisco perdeu a mão, né? Em determinado momento ele disse: poxa, eu criei esse negócio aqui e me tomaram, né? Vamos dizer assim, né? Claro que eu estou caricaturando. Mas, assim, a instituição ela tem por prática abafar a intuição. E acho que o grande trabalho nosso, a grande tarefa nossa, como homens e mulheres que vivem a espiritualidade franciscana, ignaciana, teresiana, né? Todas as espiritualidades, porque, na verdade, todas elas têm o Cristo e o seu reino como objeto de busca, né? de caminho. Eu acho que é a gente lutar o tempo todo para não deixar a instituição nos abafar. O que é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Que é exatamente a busca da liberdade dos filhos e das filhas de Deus. Queria trazer esse comentário, Marcelo, e Sérgio, porque para mim foi muito assertiva a fala. Depois que o Papa lança uma encíclica dizendo todos irmãos, né? E o Jorge reivindica. Tem que reivindicar alguma coisa, né, Jorge? Fazer o quê? Reivindica e está certo, né? Todos e todas, irmãos e irmãs, fratelli e sorelli, né? É isso. Acho que o Papa Francisco tem essa dimensão, mas a gente corre um grande risco de a instituição abafar a intuição. Essa não é de hoje, né? No início da igreja foi assim, na comunidade primitiva, foi assim no tempo de São Francisco, é assim no nosso tempo. E a gente tem que dar respostas ao nosso tempo, como eles deram respostas ao tempo deles. Ô, Raymond, esse último documento, muito rapidamente, ele é muito claro no uso de um método consagrado aqui na Igreja Latino-Americana, que é o método Ver-Julgar e Agir. Dá muita felicidade ver uma encíclica escrita na base do Ver-Julgar e Agir. Que bom. Eu gostei muito também. Então, a gente... Leandro, agora a creche dele sossegou. Devolvo para ele lá, Leandro. Desculpe. Então, gente, olha, o nosso horário já está bastante adiantado. Eu acho que o Sérgio já conseguiu voltar, não já, Sérgio? Eu não estou vendo mais ele na janelinha, mas eu estou vendo ele no chat aqui. Eu peço a gentileza, Sérgio e Frei Marcelo, de vocês fazerem os comentários de vocês, essas últimas intervenções, mas também já encaminhar também uma despedida, uma consideração final da parte de vocês, tá bom? Por gentileza. E depois o Reinaldo traz para a gente uma nova canção. Agora o Frei fala antes, o Frei Marcelo fala primeiro agora.
Pode seguir, Sérgio. Pode seguir. Então, sobre a fala, eu peço desculpas, eu não guardei o nome, porque eu perdi a conexão, eu não vi quem falou sobre os leigos. Eu não vi o Milton Mano. Milton Mano. Eu acho muito oportuno a fala dele, e por duas razões. Primeiro, é que se a gente olhar bem a estratégia do Papa, ele está resgatando a demanda do Concílio Vaticano II, que justamente deu e reconheceu esse protagonismo dos leigos na Igreja. E uma segunda razão que eu acho importante ressaltar é que quando Santo Inácio, por exemplo, elabora todos os exercícios espirituais, a base da espiritualidade inaciana, ele era leigo. Né? Depois que tudo estava pronto, é que ele vai fazer parte do clero, vai ser ordenado padre, aquela coisa toda, vai fundar a Companhia de Jesus. Mas o caminho inaciano de discernimento espiritual, de espiritualidade, ele é originariamente um caminho laical. Então, isso é importante ressaltar. E em relação à população de rua, que foi o tema que levou à seguinte pergunta, né? Qual que é o nosso papel? Eu acho que a Igreja já vem respondendo essa pergunta em vários documentos que ela trata do papel dos leigos no mundo. Mas eu acho que, sobretudo nós leigos, não podemos esperar que o clero diga para nós o que nós devemos fazer. Eu acho que uma fé cristã madura, ela leva a discernir as necessidades do tempo presente e ver em que lugares a gente pode agir. Mas eu acho que a regra que une todas as coisas aí é justamente a relação, o tema que abriu o nosso encontro. Né? Unidos nós somos realmente mais fortes, mas não só mais fortes. Unidos é o sonho de Deus para nós, é o sonho de comunidade. Jesus poderia ter anunciado o reino sozinho, mas ele quis se fazer acompanhar de discípulos, de uma comunidade de pessoas que o acompanhavam. Então, o caminho comunitário é o caminho do Evangelho, é o caminho que nós, como cristãos, também queremos seguir. Então, a mobilização ela vai partir justamente desse caráter comunitário das nossas relações. E, por fim, como participar da Revolução Laudato Si? Eu indico, em primeiro lugar, o site. Se você colocar no Google lá, Revolução Laudato Si, tanto os franciscanos quanto os jesuítas têm feito várias iniciativas para dar a conhecer essa proposta e oferecendo também alternativas, projetos e tudo mais. Então, vale a pena acompanhar por esses canais essa iniciativa. Mas, sobretudo, eu acho que a própria Laudato Si é o documento iluminador para nós. Ela aponta vários caminhos que a gente já pode adotar, tanto em nível pessoal quanto em nível comunitário. E aí passa, naturalmente, pela revisão da qualidade das nossas relações com o nosso semelhante e com o planeta. E muito obrigado, então, pela oportunidade. Tem que fechar, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa noite. Me senti muito honrado de poder participar de um grupo tão rico, com essa diversidade maravilhosa. E eu esqueci de comentar uma coisa, que na hora de abraçar a cruz, que eu falava lá atrás, né? Nós, homens, temos muito a aprender com as mulheres. Aqui no Brasil há um ditado que diz que as mulheres fazem tudo que os homens fazem, só que sangrando. Então, mesmo sangrando, elas dão conta de fazer tudo que a gente faz. E eu acho que é importante perceber o quanto que a presença do feminino na igreja faz falta e é uma das causas do beco sem saída que a gente acabou se encontrando. Então, o caminho de volta, o caminho de mudança passa, na minha visão, em grande medida pelas mulheres e principalmente pelas mulheres leigas. Ok. Então, fazendo as considerações. Primeiro, assim, acho que a gente precisa não cair no desânimo, né? Acho que o Papa da Fratelli Tutti, eu repito, acho que é o número 15, né? Ele diz que a melhor maneira de dominar é semear desânimo. Nós estamos eu estava pensando sobre isso. A gente desanima muito porque é um desmonte geral, né? Direitos, né? E pandemia, enfim, tudo isso nos provoca muito, né? Não é um caminho desânimo. Desânimo é uma estratégia para nos atrapalhar e pensada por alguns grupos, inclusive, né? E eu queria pensar assim com a gente. Primeiro,
muito breve. Quem imaginaria ter um Papa Francisco? Né? Então, assim, a gente tem surpresas. Então, a gente tem que fazer o nosso caminho, porque tem alavancas, impulsos que vêm na vida da gente sem a gente esperar. Né? A gente tem que fazer o caminho que está ao alcance da gente. O que a gente não é o ideal, a gente deixar muitas potencialidades nossas paradas, anestesiadas. Eu acho que é nesse sentido que o Sérgio diz, né? Inácio era leigo no seu início. Francisco de Assis também. Ele faz o caminho como leigo, sem estruturas, e faz uma revolução na sua vida, primeiramente, e ao seu redor, né? Então, a gente precisa trilhar o caminho. Nós temos muitas potencialidades que ficam adormecidas e são propositadamente manipuladas. Né? A gente está se debruçando muito na economia de Francisco, por exemplo. Nós temos muita potencialidade nos nossos bairros. E as pessoas gastam onde? Ela tem que pagar juros, ela tem que comprar do grande mercado e não investe na economia local. Só para dar um exemplo. Né? Nós temos muitas potencialidades nos nossos bairros, inclusive periféricos, mas tem vários mecanismos de tirar essas potencialidades, cooptar, sugar. Né? Então a gente tem que perceber, não, vamos investir onde? Né? Onde estão indo nossas forças? E aí eu queria deixar um ditado chinês que eu acho sempre muito interessante. Né? Claro que aqui é uma conversa, né? Mas às vezes ajuda a gente também a pensar. Diz assim o ditado: uma árvore que cai faz muito barulho, 99 árvores que crescem não faz barulho. Né? Estamos num mundo difícil, sim, né? Mas uma árvore que cai faz um barulhão e às vezes tem 99 árvores crescendo, não faz barulho. Não é ser super otimista, mas também não pessimista. A gente precisa não cair no desânimo e ter esperança. O que está ao alcance da gente? A gente tem muitas forças e a gente às vezes não constrói, não usa, né? Entre nós, né? A igreja somos nós podemos fazer mais, né? Não estou falando só da gente aqui como grupo, mas, e aí já entrando na Revolução Laudato Si, que o Ângelo Inácio pergunta, nós podemos ser formadores de grupos, né? Que aprofundem Laudato Si, acho que essa é a revolução, né? A Laudato Si não é uma carta tranquila que vai passar, não, ela é urgente. Nós podemos formar grupos, e aqui somos 40, 50 pessoas, se cada um formar um grupo, né? Para aprofundar e viver Laudato Si, a gente pode fazer mais, né? Não, talvez alguns estão fazendo muito, mas eu digo enquanto igreja, enquanto comunidade, é possível mais. Então, a revolução Laudato Si é perceber que é um texto importantíssimo e precisa, urgente para a sobrevivência, e não só a sobrevivência humana, mas a igreja também, né? Não vai ter nem mundo para a igreja existir. Por sobrevivência, a gente precisa vivê-la e permeá-la. O Sérgio disse, tem o Face também, no Face tem Revolução Laudato Si, no Face também. Agora, claro, é a vivência da Laudato Si, né? A gente poderia pensar muitas coisas, mas assim, é a vivência de uma igreja saída, de novas relações a partir da gente, né? A partir da gente, criar novas relações, daria para falar muito. E quero já ir finalizando, e um pouco de Francisco, isso aqui é uma conversa, a gente poderia ficar muito tempo, mas Francisco foi revolucionário no seu tempo e custou a ele, não foi tranquilo. Francisco viveu num dos tempos que a igreja era mais rica e poderosa da história. Hoje nós temos um Papa Francisco, né? E ajuda muito. Francisco não teve, não. Ele teve que abrir caminho mesmo, né? A igreja rica, Francisco abdica de propriedade. Ele foi na contramão. Isso não foi tranquilo, não. Não foi tranquilo, não. Francisco forma um grupo, uma fraternidade de irmãos iguais, direitos iguais. Iguais. Isso é uma inovação na época. Inovação. Francisco vai ao encontro lá do sultão, em plena cruzada, ele vai desarmado para conversar. Isso Francisco é totalmente na contramão. E não é porque a igreja e a sua época era fácil, não. Era muito, o tempo era um tempo que a violência, o uso da força era muito comum. Francisco é um santo da paz, entendem? Da ecologia, num tempo também que as relações são relações de domínio, né? O santo da fraternidade, não é que o tempo ajudava isso, havia inquietação como hoje, né? Mas Francisco fez um processo corajoso. Isso ele é revolucionário. Não teve a contrapartida imediata, mas
seu nome, o seu exemplo, o seu testemunho perpassa 8 séculos, né? Então, mostra para a gente que se a gente faz nosso caminho intenso, com novas relações, né? E aí eu lembro o ditado do que a Sebes tanto gosta, né? Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco lembrados, faz o quê? Conseguem mudanças extraordinárias, né? A gente precisa perceber isso, né? As mudanças extraordinárias muitas vezes vieram de lugares pequenos, mas com vivências intensas, né? Que criam realmente um ambiente novo, através de relações fraternas verdadeiras, através de mudanças. Grandes mudanças começaram em bairros simples, né? Então, precisamos pensar por aí, né? A SEBS não começou na organização nacional, começou em pequenas vivências, mas vivências com muita dedicação. Então, eu penso que é por aí, né? A revolução, ela parte realmente das nossas forças, da nossa dedicação, da nossa doação, do nosso acreditar no outro modelo. Penso que a nossa conversa, já encerrando, né? Aí com atraso, a nossa conversa é para que realmente a gente repense. Nós estamos num mundo muito fragmentado, né? Ou para onde nós gastamos nossa energia? Onde nós gastamos nossa energia, né? Em números, em quê? Ou realmente em relações mais saudáveis com Deus, consigo, com o outro, construir uma sociedade melhor, né? Política, tempo de eleição que a gente está. O que está ao nosso alcance, às vezes coisas pequenas, podem fazer muita diferença. E assim, saúdo, agradecendo também bastante aí por essa conversa, né? Por essa partilha, né? E que é um despertar aí também de forças e que possamos seguir, né, juntos. E agora também com esse novo presente, né? Fratelli Tutti. Creio que também vai ser um novo impulso para nós. Paz e bem. Paz e bem. Reinaldinho, pode aquecer nosso coração. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Leandro, eu queria sugerir, antes de você dar os avisos, você pode até dar os avisos, mas depois, logo depois disso, que os que estão vindo hoje pela primeira vez, e queria sugerir as mulheres, estou vendo aí quem é que está vindo pela primeira vez. Acho que a Fernanda, quem mais está vindo pela primeira vez? A Cristiana, quem mais primeira vez? Acho que são as duas. Ana Maria está vindo a primeira vez também, que nos dê a bênção nesse final, a bênção de São Francisco. Inventa uma bênção de São Francisco aí,
e dá para a gente a bênção de São Francisco. Fernanda e Cristiana. E mais alguma mulher que esteja chegando aqui pela primeira vez. Te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida. Misericórdia tenha e te dê a paz. Amém. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom estar com vocês aqui, pela primeira de muitas vezes. Ah, que bom.